Vamos ler em 1 Samuel capítulo 9 sobre o rei Saul. Você que está em casa ou em algum lugar acompanhando, abra sua Bíblia conosco, 1 Samuel 9. Eu queria que você, enquanto isso, ligasse para solicitar o carnezinho dos valentes. 0 operadora 11 3577 3800. 0 operadora 11 3488 3050 e 0 operadora 21. Põe o 21 aí, por favor. 0 operadora 21 2501 6162. Peça o carnezinho dos valentes e peça também a chave da dispensa. A dispensa está cheia. A dispensa de Deus não é como a dos homens, né? Não. Eu estava observando aqui, meditando nesta noite, nessa passagem. Muito se fala de Davi e de outros, do Gideão, pelo grau de insignificância deles. O próprio Eliseu, né? Eliseu era lavrador. Eliseu não sabia que Deus o conhecia, não. Assim, ou sabia que o conhecia, porque quem teme a Deus sabe que Deus conhece todas as coisas. Mas ele não sabia que do grau de importância dele no conceito de Deus. Como nós também desconhecemos às vezes. É que não damos a ele a oportunidade de mostrar isso. Diferentemente de Satanás, que entra em qualquer brecha, o pastor das ovelhas, ele só entra pela porta. Está em João 10. O diabo, ele fica olhando as brechas, as gretas, como fala no interior. Mas Deus, ele só entra pela porta. Está em João capítulo 10. Em Apocalipse 3:20, o Senhor Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Quer dizer, mais humildade ainda, né? Ele bate, como se tudo não fosse dele. Ele bate na porta, porque ele não invade. E às vezes, quer dizer, sempre, né? Eu e você já perdemos muitas oportunidades na vida. Você com certeza já perdeu, eu já perdi. Deus, a obra de Deus tem a necessidade de que surjam grandes profetas, grandes pregadores. Ainda mais agora, daqueles que fazem descer fogo do céu, daqueles que fazem parar de chover por 3 anos e meio, daqueles que fazem o machado flutuar na água, enfim, cujo o cadáver, o corpo ressuscita o morto, tipo Eliseu, daqueles que fazem prodígios, sabe? Imagina eu e vocês em todos os nossos cultos, nos meus, nos seus, e às vezes até simultaneamente, acontecendo coisas tipo ressurreição de mortos. Eu me lembrei disso porque eu vi uma mulher que eu conhecia há muitos anos e que morreu e foi botada na pedra. Ela até tem um aspecto assim diferente. Aí eu vi aquela mulher lá um pouco antes, né, com o Jorge. Eu falei, engraçado, eu já vi essa mulher antes. E depois eu olhando para ela, aí eu lembrei. Essa mulher já esteve morta mesmo, com atestado de óbito. Quando a igreja mundial era muito pequena,
Eu acho que nem tinha aqui no Rio ainda. Eu já tinha. E lá na Celso Garcia. Aí eu falei, essa mulher já esteve morta. Imagina se Elias, Eliseu e outros trabalhassem hoje com a população que existe no mundo. As pessoas iam encontrar um monte de ex-morto. Toda hora alguém, e com a imprensa que existe hoje, a mídia que existe hoje, toda hora, por exemplo, se tivesse hoje na terra uns 10 ou 15 ou 20 ou 100 Elias, todo jornal na televisão, ressuscitou uma pessoa lá na cidade, não sei das contas. Não ia ter jeito de esconder. Acontece, mas acontece de forma tão esporádica que não chama atenção, pelo contrário, provoca desconfiança. Milagres sempre existiram nos ministérios, nas igrejas. Eu lembro que eu já fui de um ministério que, em todo o período que eu fiquei ali em Juiz de Fora, nesse ministério, teve um caso de um surdo que ouviu. Mas foi muito comemorado, até churrasco teve. Força de expressão, né? Maneira de... para que você entenda. Hoje não, hoje já está mais comum. Porém, foi uma coisa assim, o pastor, toda a reunião falava daquele surdo. Toda a reunião falava. O surdo já não aguentava mais dar testemunho. Nesse mesmo ministério, quando tinha um milagre financeiro, mandavam buscar em casa a pessoa, era a mesma. Meu Deus do céu, o sujeito já tinha perdido tudo, já continuava contando. Eu estou falando alguma besteira, não, né? Quem já sabe, quem lembra disso aí? Por exemplo, eu saí de lá, muita gente ficou chateada porque não conseguiu dar testemunho. Mas ainda está muito aquém pelo tamanho da população. Quando Jesus fazia aqueles prodígios, aqueles milagres extraordinários, pessoalmente, fisicamente na terra, quando ele estava reconhecido em figura humana, não tinha um povo desse aqui, era considerado uma multidão extraordinária, um mar de gente. Era muito reduzida a população. Se Jesus andasse hoje como andava e era reconhecido em figura humana, o jornal não ia ter tempo para falar de impeachment, para falar de inflação, não. Não ia ter jeito. A coisa ia ser tão impactante que o âncora já ia abrir assim, um morto que só estava os ossos na tumba levantou. O outro lá que não tinha o globo ocular apareceu. O outro foi fazer um transplante de coração, apareceram 3 corações nele. Ia ser tudo assim. Teve que tirar 2 e largar só um, entendeu? Eu não sei se você consegue entender a minha linguagem. Isso quer dizer que esse ministério, embora ele sobressaia em relação aos outros, não desmerecendo, que nós não somos nada, mas é evidente, é claro e evidente isso. A gente está muito aquém daquilo que Deus espera de nós. Muito aquém. O Elias e o Moisés devem olhar de lá, porque você lembra que eles visitaram o Senhor no monte lá? Eles devem olhar para nós assim e falar, eles devem falar assim: Senhor, se eu tivesse vivido nesta época. Eles olham para nós e falam, coitados. Porque para os contemporâneos, isso aqui é destaque, isso aqui é fenômeno.
Mas para esses aí, a obra está muito deficiente, muito doente. Hoje, alguns de vocês têm orgulho de dizer: o meu líder fala isso, acontece, fala aquilo, falou que não ia chover, que ia chover, não sei o quê. Aí eles olham de lá e falam: coitado, o Valdemiro de hoje, na época desses daí, não ia ser nem como aquele servo do Eliseu que carregava a sandália dele. Aquilo lá, meu Senhor, o que faremos? É claro que eu ia querer imitá-lo, né? Que eu sou meio problemático nesse sentido aí. Eu ia ver o Eliseu fazendo, eu falava assim: foi o que o Eliseu fez, né? Eliseu viu Elias fazendo e pegou o manto dele e já rasgou logo. Eu falava: só pode até me expulsar daqui, mas eu vou fazer igual o senhor, entendeu? Mas nós estamos muito aquém. Isso é a soberba. Eu contei esses dias aí sobre um casal que se desligou agora da obra. Quando ganhou a primeira igreja, meu Deus, beijava a minha mão. E esses dias vieram reclamar comigo que estava saindo, porque só restou uma região para eles. Eu doidei tanta gente nessa região. Nós estamos assim, decepcionando o nosso mestre, a verdade é essa. Ao contrário do mundo, no mundo recomenda-se aos artistas, aos grandes jogadores de futebol, o marketing pessoal e valorizar o que faz. Tanto é que um goleiro ou um jogador comete uma falha, a imprensa: você não acha que falhou? Eu falhei? Não, porque isso aí é ensinado. Não admita, que senão fica marcado. Aqui é o contrário. Aqui Jesus falou: quem quiser ser grande tem que servir. E o que nos impede, de ver grandes maravilhas e grandes multidões e revolucionar o Evangelho é exatamente trazer para nossas vidas o mundo. Aqui é o seguinte, é contrário, né, do mundo. O que quiser aparecer, ele tem que se esconder. Ou seja, ele tem que entender bem a grandeza de Deus e a insignificância do homem. O que servir mais aqui é o que vai ser o senhor dos outros. Isso ninguém muda, é bíblico. Você está entendendo o que eu estou falando? O Saul. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis. E aí vem uma genealogia ali que não acrescenta muito. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, do pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Você que não teve uma origem ou uma infância na roça, no interior, não sabe o quão desprezível e insignificante é esse trabalho. Quando animais desapareciam nas matas,
o meu pai chamava os mais insignificantes da família. Eu era um deles. Às vezes até humilhava dizendo: você não serve para nada mesmo, vai procurar os animais que sumiram. Era o Saul. Ele foi designado para procurar jumentas. Nem eram assim animais de primeira linha, né? Mas de carga. O pai falou: dispõe-te e vai procurar jumentas. Um trabalho não muito importante. A altura dele também, que não era nada, ele confessa isso. O rei Saul, que eu e você conhecemos, a fama, fazia esse tipo de trabalho. E nessa procura, lá na frente, ele se encontra com Samuel. Esse encontro aconteceu, quer dizer, da parte de Samuel, porque Deus já havia mostrado Saul para ele na revelação. Mas da parte do Saul é que Samuel era vidente. Você sabe o que é vidente, não sabe? Quem sabe o que é vidente? O que é vidente? Tem gente que acha que vidente é macumbeiro, né? Eu já vi pastor pregando que vidente é macumbeiro, não tem nada a ver, não. O vidente é que tem o dom de conhecer coisas ocultas. O dom de adivinhar. O dom de, ou seja, que recebe a revelação. Por exemplo, José era um vidente, ó. Ele tinha esse dom. E as pessoas confundem, por quê? Porque a macumba, ela pegou esse nome para eles, e aí os crentes mais ignorantes acham que isso aí é pejorativo. Isso aí é... Fulano é vidente, cruz credo. O católico fala. Não tem nada a ver. E era o nome que se dava para aqueles que conseguiam saber das coisas da sua vida, como Samuel, por exemplo. Alguém falou: vai lá no vidente Samuel, que ele vai dizer onde é que estão as jumentas. Eliseu foi um dos maiores videntes. Eliseu chegaram a dizer que dentro do quarto onde ele estava dormindo, na câmara de dormir, ele sabia o que se passava. Não foi falar para o rei da Síria? Então Saul procurou Samuel, o profeta, o vidente Samuel, para dizer onde é que estavam as jumentas, porque ele se desgastava. O pão do alforje dele já tinha acabado, ele fala ali. Ele já não tinha mais comida, mais alimento, e ele estava muito preocupado, muito preocupado. Na verdade, ele estava desesperado, porque ele tinha que dar satisfação ao pai do paradeiro das jumentas, e ele não tinha obtido êxito, sucesso. Por isso ele recorreu ao Samuel, o vidente. Eu me lembro quando eu era designado para fazer essas coisas, eu queria mostrar um resultado para ver se meu pai olhava para mim de forma diferente. Porque ele dizia: o fulano ali, ó, vai servir para isso, para aquilo. Quando chegava a minha vez, ele olhava: meu pai, bom, você fica aí. Ele sabe, meus irmãos sabem dizer. Você vai buscar água lá, na mina. 1,5 km com um balde. Eu até usava 2 baldes, porque um só tombava a coluna e 2 equilibrava.
Na verdade, se o Saul procurava jumenta, eu já era o próprio jumento, né? O meu trabalho era esse. Daí a escolha de Deus, né? Saul não foi escolhido porque era o tal, embora fosse belo, fisicamente falando. Ele não foi escolhido por causa disso, ele foi escolhido porque a função dele era essa. E como Deus tinha projetos com o povo dele, com Israel, os reis, ao verem o sucesso de Saul, sabendo da linhagem dele, não iria atribuir a ele. O que Deus quer de nós? O que Deus quer de você? Deus quer fazer de você um realizador de prodígios, dado a sua insignificância. Porque quando o mundo vê isso, eles vão avaliar, eles vão botar na balança, eles vão pesquisar, eles vão, peraí, mas quem é essa pessoa? Isso aí não é nada. Aí vão ter que admitir que tem Deus agindo, trabalhando. Você entende o que eu estou falando? Se você pousar como bom. Eu me lembro que eu fui do ministério que eles convidavam uma reunião dessa. Vem cá, fulano, fala aí o que você largou. Aí levantava um que tinha um diplomazinho. Eu me formei em direito. Eu larguei isso, eu larguei aquilo, largou nada. O sujeito era um advogadozinho de porta de cadeia que não conseguia pegar um caso, porque se a pena era de 10 anos, ele aumentava a pena do sujeito ainda. Vou falar uma coisa para você, eu conheço essa história. Eu me lembro que um que deu um testemunho. É porque eles queriam exaltar, botar a igreja na elite das igrejas. Eu não faço questão não. Eu prefiro que o sujeito ligue a televisão e fale, rapaz, não é possível, esse sujeito estava leproso, ensanguentado, olha como é que ele está. O outro lá estava na miséria, agora, e fala, não tem crise, estou prosperando, igual ontem lá. Então, eu me lembro que teve um que levaram a ficha para o nosso líder na época. O sujeito era doutor, pós-graduação, não sei aonde. Aí, fulano, diga aí o que você largou. Ele começou a falar, pois é, eu sou formado, tal. Aí o líder falou, você é formado, e qual é a sua especialização ou especialidade? Ele falou, bom, na verdade eu sou veterinário, né? E você cuidava de alguma fazenda, de algum... Não, eu não cheguei a conseguir um emprego assim fixo, entendeu? Aí matou o testemunho. Conversa fiada, pura conversa fiada. Eu faço questão de dizer, porque fica muito mais evidente a participação de Deus na sua vida, você declarando o que é mesmo, nada. E esse negócio de eu larguei isso, larguei aquilo, isso é besteira. Porque nas suas reuniões, talvez você nem saiba, sentam lá e se inclinam para te ouvir médicos, advogados, juízes, né? Eles ficam te escutando. Você talvez não tenha ideia da oportunidade que você está tendo, que nós estamos tendo. Então o Saul, ele tinha essa missão. É óbvio que o pai de Saul tinha outros animais, mas dado a insignificância das jumentas, Saul foi designado para procurá-las. E ele nem obteve êxito nisso,
O Saul não prestava nem para localizar as jumentas do pai. Ele as localizou? Claro que não. E nesse encontro com Samuel, Samuel viu que ele estava preocupado em demasia. E disse para ele assim: quantas jumentas que há 3 dias se te perderam? Já para mostrar que ele era um vidente, ó. Não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo que é precioso em Israel, e para quem está reservado tudo que é precioso em Israel? Interrogação. Não é para ti e para toda a casa de teu pai? O Saul não sabia nada disso. O Samuel estava dizendo que aquilo ali que Saul procurava, aquelas jumentas, aquilo não valia nada, não significava nada perto do que Deus tinha reservado para Saul e para a casa do pai dele. O regime era assim. Quando o sujeito se tornava rei, o país era dele. Nos países de ditadura ainda é assim. Tudo é dele. O rei é dono de tudo. Sabia? Então, Samuel falou: está preocupado com tão pouca coisa, tão pouco, que você não está percebendo que esse nosso encontro não é por acaso, nem é por causa das jumentas, não. Esse nosso encontro é para que você receba a unção de rei e seja mudado o seu coração. Um dos versículos diz que quando Saul virou as costas, foi se apartando do profeta Samuel, Deus mudou o coração dele. O coração de guardador de animais, ou de jumentas, foi tirado e Deus botou um coração de rei. Olha lá. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Presta atenção na palavra sinais. Eu, por exemplo, era pedreiro. Meu coração era de pedreiro. Alguns eram pintores, um ou outro advogado, mas aquele advogado assim, né? Tem que falar a verdade aqui, né? Aqui não teve nenhum advogado. Você entende? Mas Deus, ele muda o coração. O coração do pedreiro foi tirado. Aí ele botou o coração de profeta. Você que era pintor, ele tirou o coração do pintor. Um exemplo, você que era enfermeiro, ou advogado, ou médico. É claro que ele não faz isso na marra, né? Você vai ter que provocar isso. Samuel, ele era Deus na terra, o representante de Deus. E quando Saul se propôs a se encontrar com Samuel, isso significava o encontro com Deus. O pastor, o pregador, a pastora, o homem de Deus, a mulher de Deus que busca esse encontro, busca o conhecimento, é isso que ele buscava, a revelação, né? Então, Deus muda o coração da pessoa.
Não tem nada a ver com carne. Coração não é isso que o mundo pensa que é. Não. Não tem nada a ver. Saul não podia governar um país, um povo, sendo guardador de jumentos. É a mesma coisa lidar com massa, é a mesma coisa lidar com jumento? Hein? Claro que não. Para ser rei, ele ia ter que ter coração de rei. Para ser profeta, você tem que ter coração de profeta. Para ser pastor, você tem que ter coração de pastor. Se você for ver no dicionário o que faz um pastor, qual é a função de um pastor, às vezes eu e você queremos ser profetas e pastores, e bispos, apóstolos, mas com coração de policial, de delegado, entendeu? Ou com coração de empresário. Você entende a linguagem? E não funciona. Não funciona. Não. Você quer ver estragar mesmo a situação? Você me perdoa. Nós temos aqui homens de Deus, representa a obra na política. Você quer ver o pastor, o bispo, o apóstolo se arrebentar? É querer ser apóstolo, querer ser pastor com coração de deputado, de prefeito, de governador, de presidente. É só você ver como é que funciona a política. O partido da situação fica torcendo para que o partido da oposição venha apoiá-lo nos projetos. Mas o da oposição se nega a apoiar qualquer projeto da situação por causa da glória, do reconhecimento do mundo. Vou dar um exemplo. Vem aqui, filho, por favor. Eu sou da situação. Você entende essa linguagem? Entende, né? Tem gente que não entende nada de política aqui, né? Situação é o que governa. É o partido que governa. E qualquer coisa, digamos que amanhã apareça 11 milhões de vagas de emprego. Acabou o desemprego no país. O povo vai procurar quem foi o autor do projeto que fez essa façanha. E a oposição, por exemplo, eu sou da situação, você é da oposição. Eu vou trocar. Vão achar que eu estou fazendo de propósito. Eu sou da oposição, vou trocar agora. É só um exemplo. Ele é da situação. Ele fez um projeto que deve ser aprovado, eu tenho que votar, todo mundo tem que votar para aprovar, virar lei. Que vai acabar com o déficit habitacional. Ninguém vai morar mais na Baía da Ponte, vão ter que invadir casa. Os sem teto vão ter que procurar outra função. Eles procuram outra função, quer dizer que tem muitos deles que fazem aquilo ali sem precisar, entendeu? E eu sei disso, então tem que dar logo uma lapada também. Então, ele fez um projeto, é tão extraordinário esse projeto, que vai acabar com tudo. Os problemas aí habitacionais. Mas eu sou da oposição, e eu estou lá para quê? Se eu estou lá para melhorar a situação do país, não interessa se eu sou situação, oposição, de que partido, eu tenho mais é que votar isso aí para tirar o povo da miséria. Mas eu não vou fazer, senão a fama e os méritos e a glória vai vir para o partido de situação e para quem fez o projeto. Então eu vou me opor, vou tentar sabotar isso aí. Isso é uma vergonha. É assim que funciona a política. É uma vergonha, como diria meu amigo Boris Casoy, está sempre falando em mim, convidando para um almoço. É uma vergonha. Por quê? Eu falei alguma besteira? Não. Quem sabia que é assim que funciona? É assim que funciona. Por que você acha que
É que nem é um puxando a corda para. Tem um campeonato, uma brincadeira, negócio de corda, já viu não? Cabo de guerra. Um puxando para um lado. Por que os países onde a democracia é mais consolidada, é mais antiga, conseguem se destacar? Porque lá existe ainda isso, mas na menor escala. Aqui não. Aqui os partidos se reúnem os seus parlamentares, nem pense em votar naquilo ali, porque senão vai ficar para ele, porque foi ele que fez. Isso é uma vergonha. Isso não pode existir na obra. Jesus foi claro quando falou que entre os governadores era daquele jeito, mas na obra não. Porque se eu e você tivermos o entendimento de que ninguém de nós merece glória ou está buscando a própria glória, vamos puxar o cabo todos para o mesmo lado e a força vai ser tremenda. Tremenda. Obrigado, filho. Então, o exemplo. A obra de Deus é diferente. O mundo não é como aqui. Não. E o versículo 20, a preocupação do Saul, o coração, com todo respeito às autoridades políticas, se eu fosse o diabo, dando um exemplo, né? Eu não sou nem parente dele, tá? Se eu fosse o diabo, eu ia tentar transformar o coração do pastor, do bispo, do apóstolo, no coração de político do terceiro mundo. Não generalizando, um ou outro escapa, mas também não faz nada porque é minoria, entendeu como é que é? Você já imaginou com 500 e não sei quantos deputados, a 525, se todo mundo puxasse a 513? Se todos puxassem, eu falei alguma besteira? Você que já teve 3 mandatos, eu estou falando alguma besteira aqui não, né? É assim mesmo? Olha, eu estou quase um político formado, hein? Então, está na cara, isso é claro e evidente que quem está do lado de cá e fala, meu Deus, que belo projeto, olha lá, será que vai passar? Não passa porque o mérito, a glória, você está entendendo? Você pensa que numa análise, eles vão concluir que aquilo seria bom para a população, mas não foram eles que fizeram, então não pode passar. Isso é uma vergonha, isso aí vai só destruindo a vida das pessoas. Nós não podemos viver assim. Ou seja, dentro da igreja, se um bispo ou um pastor, ele torce para o insucesso do outro, ele é bispo com coração de político, com essa mentalidade. Você está entendendo o que eu estou falando? E o Saul, quando no encontro com Deus, ele tinha um coração de guardador de jumento. Não ia dar certo, não. Me perdoa o que eu vou dizer. Eu acho que Deus mudou o coração, e depois ele ficou correndo atrás lá na frente ele conseguiu achar o coração que Deus tinha tirado, quando teve ciúme de Davi. Você está entendendo? Pastor, bispo, apóstolo, não tem ciúmes do sucesso do colega, do companheiro. A mulher do bispo, a mulher do pastor não tem ciúme, não tem inveja.
Não traz o sentimento de injustiça, olha lá, o meu marido que era para estar lá. Não. Então você não tem coração de pastora, de missionária. E o seu ministério só vai fluir, os prodígios só vão acontecer se você for pastora com coração de pastora, missionária com coração de missionária, apóstolo com coração de apóstolo, bispo com coração de bispo. Você tem que pedir para Deus trocar o seu coração imediatamente. Não funciona. Coração de pastor bate diferente de coração de empresário, de coração de político, de coração de professor, de médico. Isso aqui não é demérito desse ou daquele. É que a função deles é diferente. Eles disputam espaço, poder. A conta deles é diferente da nossa. Você lembra quando a gente estudava matemática? Qual é a conta mais fácil? É de somar. Você já percebeu ou não? Hein? Quando era pequenininho, a gente falava conta. Professor, eu só quero conta de mais. Quanto que é 5 mais 5? Lembra? Quanto que é 10 mais 10? A subtração e a divisão são as piores. A professora falava: vou passar uma conta para você chamada problema, você levar para casa com 8 números na chave para você dividir. Eu falo: pelo amor de Deus, pastor, eu quero conta de mais, eu quero conta de somar. Por quê? Porque somar é a conta de Deus. Você entende o que eu estou falando? Quem entende? A gente lá na roça, a gente fala conta de mais, né? É a conta de somar. Eu ponho 5, você põe 5, o outro põe 10, outro põe 15, a gente faz um montão de ovelhinhas. Isso é para vocês, é para todo mundo, é para segurança. Isso é para todo mundo. Os homens foram feitos para isso. Meu Deus. Quando a professora falar: meu filho, 2 contas para você, dividir e subtrair. Professor, pelo amor de Deus, não faz comigo não. E ele está paralítico. Pode levantar, pombinho. Ela levantou já, né? Ué, bicho, esse aí foi aquele que você curou aquele dia, né? O Isabel falou: levanta. Ele está mancando ainda, hein? Você não pode forçar não, irmão. Tem que ser natural. Você não já ouviu falando? É um pé só? Cruz. Olha, o negócio aqui é subtração, hein? Ele tinha 2 quando chegou na igreja, esse bombinho. Espera aí, ó. Eu pedi para Deus assim, muitos anos. Eu nunca falei: Senhor, eu quero ser grande pregador. Não, eu pedi para ser grande ganhador de almas. E eu pedi para Deus uma linguagem que todos pudessem entender. E essa explicação aqui, até quem não entende nada da Bíblia, nem de política, está entendendo do outro lado. Que está ali, ó. É claro. Você já leu essa passagem algumas vezes? Quem já leu isso aí? Você já tinha percebido isso? Que o coração de guardador de jumento foi trocado por coração de rei? Também não. E se eu confessar a você que eu só estou me entendendo? Tanto é que eu já expliquei sobre isso. Foi agora que Deus falou para mim que um coração de guardador de jumento não funciona dentro de um rei. Eu estou vendo o França ali com aquela barba. Eu lembrei que o França trabalhava na Brooksfield. Não é isso? Eu comprava terno lá antigamente. Mas ele nunca me atendeu, não. É porque ele olhava para minha cara e falava: isso aí não vai gastar quase nada, entendeu? Brincadeira. Se eu fosse lá, você ia atender, não ia?
Até porque lá a orientação aliás, é top, né? O atendimento é top. Tem um terno meu até hoje lá, rapaz. A bispa sabe. Eu tenho direito de um terno lá. Ele é meu amigo, sabia? O dono. Assim, meu amigo assim, ele é meu admirador, né? Português. Você acha que funciona coração de vendedor de terno? Funciona dentro de um bispo? Um exemplo. Funciona ou não? Não tem jeito. Tem jeito. Eu já fui de um ministério, hoje que Deus está me mostrando isso, que até comigo mesmo, e com a maioria lá, a minha liderança nem fazia muita questão de que fosse mudado não, o coração não. Eu tinha a impressão que eles torciam para que fosse o coração de vendedor, vender ilusão. Se você der tanto, você recebe tanto. Você está entendendo? Quem está entendendo? Quem acha que quem está do... Será que tem algum pastor assistindo a gente? Tem, né? Não pode. O coração do bispo tem que ser de bispo. O coração de pastor é de pastor. E qual é a função? O que sente um coração de um pastor? O que sente? Uma vez eu ouvi um pastor falando. Foi o maior pastor que a terra já viu, né? É o pastor do universo mesmo, né? Ele falando que o coração de um pastor tem esse sentimento de contar as ovelhinhas no aprisco. Como ele sabia que existiam 100, e na contagem deu 99, ele contou de novo 99, ele trancou elas ali e foi atrás de uma. Esse é o coração de um pastor. Uma vez eu ouvi um político famoso falando, sabe por que não faz grandes obras numa cidade de 1000 habitantes? Sabe por que não faz aquele tipo de obra em tal lugar? Porque aquilo não dá voto. É verdade isso aí? O deputado está aí não? O deputado Francisco está aí não, né? Não está. Quem já ouviu isso também? Que aquilo lá não dá voto. E você acha que dá ibope o pastor largar 99 lá e ir atrás de uma? Seria mais ou menos como eu pegar você que é um bispo de um estado, de um país, ou de uma cidade grande, e botar para pastorear em Cisneiro. Você vai ficar com raiva de mim. É a mesma coisa. Já teve reclamação assim na igreja. E Jesus quis dizer exatamente isso. O coração do pastor, ele não está preocupado com quantidade, está preocupado em suprir aquelas ovelhas que lhe pertencem, cuidar delas, guardar. É o coração do pastor. Eu e a bispa, eu me emocionei porque um dia a gente estava cuidando de 6 ovelhinhas e zombaram de nós. Hoje, se eu não consigo atendê-las pessoalmente, individualmente, eu ficava torcendo para elas não irem embora. Pergunta ela, eu ficava lá no salão com elas. A esposa do Chico, mesmo do fotógrafo, e a mãe dela, eu e a bispa atendemos elas mais de 100 vezes. Elas não iam embora, né? E ela estava impossibilitada, a Cidinha, ela não ia andar mais, né? Ela não ia andar mais. Aí vinham trazendo ela nos braços, botavam ela, eu ficava lá do lado dela. Eu já não tinha mais o que falar, ela também já não tinha mais o que perguntar. Mas só a presença, a minha presença da bispa, elas ficavam tão... Elas tinham a gente só para elas.
Elas devem dizer bons tempos, que agora a gente nem consegue tirar uma foto com eles mais. Eu me emocionei porque eu fazia a reunião com tanta empolgação, com 6, com 50, com 100. Uma Santa Ceia com 40 pessoas, meu Deus. Terminava, a gente ficava contando a história. E aí Deus viu isso. É porque essa troca de coração, ela não é forçada, ela não é obrigatória, não. É quem provoca isso é você. Sabe o que eu pensei aqui? Que eu e você, nós deveríamos orar todo dia. Senhor, troca o meu coração. Que tal? Você vai ser colocado no alto, sabia? Eu estava vendo o significado dessa palavra sobressair, né? Quem é que te faz sobressair? O significado é se tornar visível, tornar-se visível, é ficar no alto. E também aquela do direito, né? Fará sobressair o teu direito como o sol ao meio-dia. Você já viu o sol de noite? Mas ele existe? Existe. Ele está no ponto baixo da terra. Tem muitos de vocês aqui que são para Deus como o sol, mas no ponto baixo. Quando você se submeter a Ele e se colocar nas mãos dele mesmo e falar: Senhor, eis-me aqui, e em todas as circunstâncias da vida, em qualquer delas, ficar satisfeito, feliz, contente com Deus e demonstrar isso para Ele, Ele vai botar você no meio-dia, sol ao meio-dia. Eu não tenho esse poder, não. Na verdade, eu não tenho poder nenhum, né? Muito menos esse. Esse negócio de achar que é o Valdemiro, eu vou ser amigo do Valdemiro, da Francileia. Isso aí é ótimo. Para mim, então, meu Deus. Eu sou um sujeito bem sociável. Não sei se é porque no passado eu fui muito desprezado. Não sei se você percebeu que eu gosto muito de companhias. Eu gosto de conversar, mas eu falo demais. Eu faço 2 reuniões, que dura 4 horas cada uma, faço programa, aí pergunta a bispo, onde eu estou conversando e contando história, não sei o quê, vamos brincar um dominó, eu chamo os... Você não para de falar, rapaz. Sociável. Então eu gosto de amigos, mas eu não posso botar você no eixo, no centro. Não. Isso aí é Deus quem faz. É Deus quem faz. Veja lá no Salmo 37 essa palavra. O teu direito. Lembra do direito? Olha lá. O meu direito, o seu direito, é o direito do bebê. Você entendeu bem o direito do bebê? Quem entendeu? O nosso direito, porque isso ainda não tem a ver com justiça da terra, não. O juiz, ele julga o mérito. Você acha que Deus julga o mérito? Não, claro que não.
Foi julgar o mérito, nós estamos dentro d'água, eu e vocês, sem saber nadar. Imagina se o juiz, o grande juiz, fosse julgar o mérito. Merecimento. Não, nada disso. Esse direito aí é o direito do bebê. Se a mamãe e o papai fossem fazer uma reunião, vamos ver o que o nosso bebê tem direito. Ele ia continuar pelado e morrer de fome. Que direito que ele tem? Fez o quê? Fez nada, só dá trabalho, aí só suja. Mas a mamãe olha assim, meu filho merece, não é? É assim que Deus olha para nós, como bebês. Nosso direito é o do bebê. O bebê de 5 anos fica com ciúme de 1 ano do recém-nascido, porque quanto mais o bebê cresce, menor é a atenção. A atenção vai se voltando para os mais novos. Isso recomenda não crescer nunca no conceito de grandeza, de capacidade. Eu posso, eu faço, eu mereço. Quanto mais bebê você for, maior será o cuidado de Deus com você. Quando você achar que é grande, que sabe e que merece, Deus vai deixando, Deus vai cuidando dos menorzinhos. Me perdoa o exemplo que eu vou dar, mas essa parte eu já conhecia. E lá no outro ministério existiam os grandes bispos, os grandes líderes. Eu era sempre aquele bebê. Quem conviveu comigo lá sabe disso. No anonimato. O líder estava de olho nos grandes e Deus de olho no pequeno. Aqui é a mesma coisa. Pode ser que eu ponha os olhos nos grandes daqui, mas Deus está de olho nos pequenos daqui. Então, melhor coisa é nunca crescer. Não estou falando de reunião, não. Da igreja, não. Você entende? Quem entende o que eu estou falando? Esse crescimento não é crescer o ministério, não. Isso aí você tem que crescer, ué. Você foi chamado para isso. Mas quanto mais o seu ministério crescer, mais você deve servir. Você deve arrumar almoço para os seus subordinados, cozinhar para eles. Eu faço isso. De vez em quando eu cozinho para o meu. E eu fico esperando o elogio da minha comida. Igual a cozinheira, Ué, você apareceu? Eu chamei você agora. Eu estava falando do exemplo dos projetos. E melhor coisa é servir. E quando você serve bem, satisfaz, não é verdade? O pai e a mãe estão mais preocupados com o mais novinho, com o menorzinho. E numa família, às vezes, tem uns que não desenvolvem mesmo, não. Eu me lembro que tinha uma família vizinha nossa, tinha um sujeito lá que era da minha idade, aquela família da Soninha, tudo. Mas outros mais novos desenvolveram, e na sabedoria e tal. E o cuidado era sempre com aquele ali. Eu lembro que a mãe dele falava, isso aqui é do fulano, é Ismael, o nome dele, isso aqui é dele. Eu falava, só porque ele é pequenininho, não cresceu. Assim é Deus. Com um coração de pedreiro, de enfermeiro, de médico, de empresário. Eu já vi em alguns ministérios que o líder procura quem foi grande empresário.
Vou botar aquele juiz para dirigir não sei aonde. Se ele for com o coração de juiz, ele está frito, não vai dar ninguém na igreja, não vai acontecer nada. Não adianta. Não adianta numa igreja você escolher pelo passado do sujeito. Eu me lembro que no ministério que eu estava, apareceu um sujeito que era jogador profissional bem sucedido. Aí o líder falava, tem que botar ele em tal lugar. Um sujeito de boa aparência. Normalmente nas igrejas escolhe assim pela aparência, pelo nível intelectual, para tal região, para tal lugar, como se o sujeito fosse se dar bem num lugar onde as pessoas são cultas, com o coração de professor. Não adianta. Só funciona. Lidar com ovelha, como eu e você lidamos, o único coração que funciona é o de pastor. É o único. Se não for de pastor, não vai funcionar. Não funciona. Procura saber o que um pastor faz. Procura saber. Isso é comum também na mulheres, nas igrejas. Aquela mulher ali, eu já vi isso tantas vezes. Você vai concordar, se eu e você fizermos uma pesquisa, alguns líderes foram designados para determinadas regiões por causa do currículo escolar, da história do sujeito lá fora no secular. Aquele lá vai dar certo ali. Por exemplo, seria como eu pegar um sujeito aqui que foi empresário para fazer na igreja a reunião dos empresários. Não tem nada a ver. Porque palestra não ensina aqui, não resolve aqui, não acrescenta. Eu não estou dando palestra, eu estou alimentando você. É diferente. Lembra da multiplicação? Senhor, manda o povo embora para comprar comida. Apareceu um discípulo ali que era bom de administrar, de logística. Apareceu o rei da logística lá na reunião de Jesus e falou: Senhor, eu entendo disso aí. Eu vou só acrescentar um bocadinho, tá? Esse povo tem que ser despedido agora, porque ainda dá tempo de... Eu calculei aqui tantas horas para chegar naquela venda lá, naquela... Jesus falou: não. Dai vós mesmo de comer a eles. Olha só. Você sabe que a principal função do pastor é dar comida para a ovelha. Você sabia ou não? Comida e bebida. O pastor olha e vê aquele pasto verdinho, então ele vai tocando. Aí ele fica lá, um cajado, as ovelhinhas. Aí as ovelhinhas começam a olhar para ele já, começa a ter sede. Aí ele pega e toca lá para o rio, ou para o açude. O rei da logística quis botar as manguinhas de fora. Jesus falou: baixa sua bolinha, porque isso aí não é serviço para rei da logística, isso é serviço para pastor, dá comida para as ovelhas. Mas nós só temos aqui cinco pãezinhos e 2 peixinhos. Qual o problema? Multiplicar é legal. Eu esqueci, né? Dividir, subtrair, esquece. Eu e você só podemos multiplicar e somar. E no tempo que nós estamos é melhor multiplicar, sabia? É ou não é? Melhor multiplicar. Você sabe que quem assiste fala assim: Valdemir deve ter estudado para burro. É para burro mesmo. Você acha que alguém me ensinou isso? Manda aparecer. Não ensinou nada. É que dos corações, pastor, governador, professor,
enfim, policial, juiz. O do pastor, ele é feito de forma diferente. O pastor do juiz entende muito de direito. O coração do juiz entende muito de direito. O do empresário entende de administrar, negociar. O do pastor não. Porque o coração desses citados, ele cresce na informação. Ele se informa aqui, ali, ele aprende. O do pastor, ele é revelado. Você acha que eu trouxe essas palavras de onde que eu estou falando para você? Eu não trouxe lugar nenhum, não. Eu nunca vi, eu nunca falei isso. Coração de pastor, coração de político, eu falei isso? Eu nunca falei, nem eu. Então, se fosse um juiz aqui, eu teria aberto o livro, ou alguma coisa que eu decorei, né? Livro de direito, olha isso aqui, ó, advogado, nas palestras. Mas o meu coração é de pastor, então, o coração de pastor recebe na hora, Deus vai botando, E eu poderia ficar o dia inteiro. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Por isso que eu sujeito. Eu já ouvi gente dizendo, o Valdemir administra mal para burro. Eu também acho. Meu coração é de pastor. O pastor, ele é impregnado de amor, sabia? De cuidado, de perdão. De vez em quando a ovelha se machuca e o pastor tem que levar lá nas costas. O pastor, ele é muito forte também. Tudo isso vem de Deus. Mas eu e você fomos chamados para isso. Tinha um homem na época de Jesus que tinha um coração de pescador. Eu pesco é por esporte, tá? Eu não tenho coração de pescador, não. E aí Jesus falou assim: você me ama, pescador? Amo. Então deixa eu mudar o seu coração. Ou seja, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta. Você sabe o que quer dizer apacentar, sabe? É o que eu falei ainda há pouco. Lá nos países gelados, na Rússia, mesmo na América, na região ali, no Alasca, e no Chile, nos Andes, aquela região, os pastores, eles fazem um cercado e põem as ovelhas, e eles vão cavar na neve, descobrir, porque debaixo tem a relva, a relva, né, a grama. E eles, porque a ovelha, o animal silvestre, o veado, a cabra montês, já sabe fazer isso. Eu não sei se você já viu as renas, eles cavam, mas as ovelhinhas, tadinha, de todos os animais, as mais inocentes são as ovelhas, elas não sabem fazer. E o pastor, ele vai e cava, descobre, vai descobrindo a grama. Passa isso no Animal Planet, no Discovery. Ele vai cavando. Você já deve ter visto, a rena não precisa, a rena ela mesmo cava com a patinha dela e descobre a grama. Mas a ovelhinha não sabe fazer isso. Se não fizer, o pastor não fizer, ela morre de fome. Isso dá um trabalho. É mais uma função que tem o pastor. O pastor tem muitas funções. Por isso que o coração de pastor é o mais completo que existe. O que um juiz faz? Julga. E sabia que o pastor julga também?
Você já teve que julgar várias vezes. O que o médico faz? Cura. E você cura mais do que médico. O médico em 100 pacientes consegue a cura de 1, de 2. Você numa reunião com 1000 pessoas, você cura um monte. Ah, mas é Deus, ele também é Deus. Só que o coração do pastor cura, julga, protege, faz tudo. É o coração mais completo que existe, é o coração de pastor. E mesmo assim, eu e vocês somos pegos em queremos ter coração de juiz, coração disso, coração daquilo. Peça coração de pastor para Deus, é o mais completo que tem. E você vai ter tudo. Tudo. Você ouviu o que eu falei da família lá? Pergunta ele para você ver, não tinha ninguém. Então, a gente está muito aquém. Você sabe que o sucesso da obra, nenhum homem tem sucesso algum se Deus não der. Aliás, a palavra é essa: quem é que te faz sobressair? Ficar no alto, visível. Mas, como as coisas de Deus não são forçadas, eu diria que quem abre a torneira de Deus na nossa vida somos nós. Isso é automático. Quanto mais você tocar o coração de Deus, mais Ele vai abrir a torneira na sua vida. Então não adianta me acusar, culpar aquela fulana. Não, esquece. Se você servir como Ele quer. E também não adianta avaliar a capacidade desse daqui. Ninguém tem capacidade. Aliás, eu estou sendo sincero. O menos capaz aqui sou eu, que estou ensinando vocês. É só olhar a minha origem, meu histórico. A maioria aqui estudou muito mais do que eu. E aí essas explicações aí, extra Bíblia, você deve pensar: será que ele estudou? Eu estudei nada. Tem uma professora lá do Chile que fica me assistindo. Ela é peruana, mas ela vive no Chile. Ela dá aula de inglês, de espanhol, de francês. Aí ela falou: tá gravada. Ela veio perguntar para mim. Eu lembrei que o juiz, tem um bispo aqui que o juiz, ele foi ser preposto lá com a bispa. Uma vez o juiz perguntou: qual é o seu grau de instrução? Ele falou: o que é isso, doutor? E você sabe para onde ele está indo? Sabe para onde ele está indo, esse camarada? Para Brasília. Vai assumir Brasília essa semana. Está vendo? O que Deus faz, hein? Eu estou dizendo o seguinte, que nós somos tão desprovidos de recursos. A nossa média, né? E Deus coloca os cultos para aprenderem conosco. Não é verdade? Uma vez eu encontrei no porcão aqui, né, um membro da Academia Brasileira de Letras. Você lembra? Você estava. Você que levou a gente lá. Comer carne de avestruz, né? Avestruz na grelha. Tem avestruz lá. Acho que é avestruz mesmo. É sei lá. Aí o homem lá falou: eu sou seu fã hoje. Me chamou de professor. Fiquei. Você vê. É que a sabedoria de Deus, ela é insondável, é infinita. Você pensa o quê? Que isso é viver pela fé. Nos tribunais que eu já tive que ir,
Você acha que eu fui preocupado? Só a primeira vez, né? Primeira vez eu falei, botei igreja, a bispa ficou lá de joelho com a igreja. Falei, só levanta o joelho quando eu sair quando vê que eu não fui preso, muitos anos atrás. Aí eu comecei a entender aquilo que Deus falou. Quando eu for levado, não se preocupa não, eu vou ensinar o que você vai falar. É difícil até para o advogado defender a gente quando está perto, porque dependendo do que o advogado está falando, eu falo, doutor, fica quieto aí que eu vou falar, eu vou pedir uma parte aqui. A coerência. Uma vez eu estava no tribunal, perguntei ela. Aí o advogado do acusador pergunta para ele, meritíssimo, por que ele fez isso ao juiz? Primeiro tem que saber se ele fez. O senhor fez isso? Eu falei, fiz sim, senhor. Advogado, que isso? Ele está perguntando, eu vou mentir. O senhor fez aquilo? Fiz sim, senhor. Isso é uma coisa. Você jogou o fulano para fora da igreja? O fiscal lá da prefeitura, eu falei, peguei na goela, doutor. Aqui no colarinho. Ah, é? Quer dizer que você confessa então os crimes? Eu falei, não, doutor, eu nem sabia que era crime. Não. Eu falei, não, porque o sujeito entrou na igreja, me xingou disso, daquilo, xingou as mulheres que estavam lá com seus filhinhos, que foram para ser libertos das drogas, parou um culto, fui falando. Aí o doutor olhou, o juiz olhou para ele, você fez isso? É como eu já tinha falado, confessado tudo. Fiz sim, senhor. Eu falei, então o réu é você, não é o pastor, não. Aí eu saí, foi um alívio, aí eu liguei para ela, né? Eu liguei do orelhão, não tinha celular, né? Falei, Francileia, eu não vou ser preso não, por enquanto. Comemora com a igreja feliz na quinta-feira. Ah, eu não esqueço esse dia. Ah, eu fiquei tão bravo com o advogado, meu advogado era muito ruim. Meu Deus, o senhor vai preso. Falei, cala a boca, doutora. Fica quieto. Aí, o senhor se arrepende antes de descobrir que o sujeito fez essas besteiras? O senhor se arrepende? Falei, doutor, se ele entrar de novo, eu jogo de novo. Mas por quê? Falei, porque eu sou pastor, doutor. O pastor defende as ovelhas com a vida. Mas foi uma tortura na época. Meu Deus. Hoje, de vez em quando, eu sou chamado aí, mas... E Deus falar, falou. Que Deus quiser, seja do jeito que Ele quiser. Mas pastor com coração. O pastor é um tipo de animal. Você imagina um coração de lobo numa onça, não é verdade? Hein? Ou um coração de burro numa vaca. Pastor tem que ter coração de pastor. Você entendeu a palavra? Quem entendeu? Passa lá para os seus pastores. É para isso que vocês vêm aqui. Passa. E se você for passar isso para eles, algumas palavras vocês vão conseguir empregar lá, mas Deus vai dar outras que eu ainda nem tenho. De acordo com a necessidade de cada um. Você vai ficar bestinha, você vai falar, meu Deus, eu consegui passar o que ele passou e ainda acrescentei. É isso. Mas o servo, né? O pastor é servo. Se você for ver, o pastor ele é maior que a ovelha, mas ele está sempre servindo a ovelha, né? É ou não é? Pastor põe a ovelha na sombra, na beira do rio, do açude. E quando o pastor vê que a ovelha está saudável, está gordinha, está lustrosa, como diz lá na roça, ele fica feliz da vida. Ele não vai arrancando o couro dela com lã e tudo, entendeu? Isso aí não é pastor não, sabia, né? Isso é tosquiador. Lembra que o senhor é de pastor. Eu já fui de um aprisco que o pastor não podia ver lã na ovelha.
E era na foice, não era na tesoura não, sabia? A foice aí levava bife, lombo, levava tudo. Tem que ser com cuidado, né? E o pastor, ele fica feliz com a ovelha saudável, mas ele cuida mais da desnutrida. E não é isso que nós vemos nas igrejas. A desnutrida, ou seja, aquela que não tem nada para oferecer, ele larga de lado, geralmente. Isso não é pastor, não. É pastor com coração de lobo. Porque se é pastor com coração de pastor, ele vê a desnutrida que não tem nada. Tipo, lá na mata, aqueles pobrezinhos, lá tem o que para dar para a gente? Nada. Como é que eu volto de lá? Mascarado, ó. É claro que eu aproveitei para pegar um negocinho, um peixinho, né? Mas aí eu tenho tanta alegria de cuidar daquelas pessoas. E eles olham para mim como se fosse pai deles, sabia? Eles não têm nada para dar. Eu nunca tinha ouvido isso. Eu ouvi esses dias um cacique falou assim: a gente não tem nada para oferecer para o apóstolo. Ele não vem aqui tirar, ele vem acrescentar. Você vai ver o seu ministério crescer a partir de hoje. Porque às vezes a gente acha, o diabo até gosta disso, a gente acha que é a gente. Não, tem que ter uma ideia, fazer uma campanha. Não. Você só tem que dar para as pessoas. Porque se você botar na vida deles, das ovelhas, acrescentar, o retorno vai ser extraordinariamente grande. Você vai se assustar. Mais grande. Amém? Lembrei do outro lado. Posso ouvir um glória a Deus? Há o Maurício que fala isso, sabia? O marido trouxe de lá onde ele estava. Posso ouvir? Não, esse aqui, ó. Posso ouvir um amém? Não é esse. Que bom. Estou tão cansado, meu Deus. Tão cansado. Acho que é a idade. Mas eu não gosto muito de rede, não, sabe? Amarrar rede. Sabe o que eu faço quando estou cansado? Eu vou correr. Vamos orar. Quem entendeu a palavra?